Sou carioca, morava próximo a Realengo, nasci em Realengo. Eu lembro de algumas coisas, tal, de desenho assim, mas após os 7 anos que eu comecei a desenhar mesmo, foi quando eu vim para São Paulo, onde minha mãe ela trazia folhas do trabalho, morava em Guaianazes, que é periferia, então ela trazia folhas daquelas impressoras matricial, então nós colocávamos, estendia aquilo pela sala, pela casa inteira, porque ela pedia pra gente não sair, porque violência e tal, já era uma coisa que batia na porta. E ela falava, fica em casa, desenha, quando a mamãe chegar, eu quero ver a história que vocês vão contar, vão criar histórias e tal. Eu sempre tirava nota alta com educação artística e ganhava amigos, né, devido a isso, porque eu era convidado para fazer a capa dos trabalhos de escola, os desenhos, e fora exposições que a escola às vezes tinha Semana da Cultura, aí tinha apresentações de teatro, um banda infantil e tinha a parte de exposições. Eu sempre participava dessas exposições e acabava ganhando prêmio com... Eu sempre gostei dessa coisa humana, assim, então eu lembro que, assim, qual que era o desenho, assim, era o rosto do Tiradentes, ou Nostradamus, eu gostava de lápis de cor, eu gostava de desenhar a pessoa com barba. Por volta de 92, eu comecei a me interessar muito por história em quadrinhos e olhei assim, falei assim, pô, alguém desenha isso aqui, né? Comecei a pensar assim, não tinha a mínima noção de que isso acontecia lá fora e aqui dentro era apenas uma tradução, né, que tinha. E fui conhecendo pessoas, um grande amigo meu, que é o Rodrigo, ele já tinha mais envolvimento com esse negócio de história em quadrinho, né? E ele foi me levando, assim, mostrando, ó, tá vendo? Aqui é uma agência que agencia o artista para desenhar e tal, história em quadrinho. E eu fui me envolvendo cada vez mais com esse universo, acreditando que podia realmente ser um artista ali, então fui procurar estudar mais, eu sempre fui autodidata nessa questão do desenho. E assim eu fui construindo a minha fase até que eu comecei a... Demorou para eu trabalhar com quadrinho. Primeiro eu fiz algumas coisas de publicidade para depois entrar no mercado de história em quadrinho. Com 16 anos, eu fiz o primeiro trabalho publicitário, assim. Eu fiquei super satisfeito, porque foi o primeiro dinheiro ganho com desenho, né? E eu tinha uma outra forma também de ganhar dinheiro, que eu trabalhava com música, assim, DJ. Na década de 90 era uma questão muito forte esse negócio do exército, assim. E aí foi onde eu decidi, que eu não peguei exército, aí minha mãe falou, ó, agora você tem que escolher o que você vai querer fazer, né? E aí não tive dúvidas, eu olhei para os discos, tinha uma boa parte de discos comprado em parceria, vendi esses discos, comprei tudo, caderno, desenho, tintas, materiais, né, guache naquela época, para começar a desenvolver melhor essa coisa de artista. A história em quadrinho ele me deu muita base justamente do desenho. História em quadrinho, um dia você está desenhando um Velho Oeste, no outro mês está desenhando espacial, no outro mês a história conto de terror. E isso fez com que eu desenvolvesse um desenho, um estilo, um raciocínio muito mais rápido. O meu passado, que é a história em quadrinho, onde o desenho é a base, ele está muito presente na tela e eu não quero que isso saia também, que perca isso. Eu quero que... é a minha impressão. É a minha identidade. O que eu fazia, estimulado pela minha mãe já lá atrás, nas folhas, que era uma sequência de histórias, né? Podia-se dizer que era história em quadrinho também, né, contada. Então isso tá em mim e
Quadrinho eu tenho um amor muito grande, assim, é uma coisa de vida até. A minha assinatura, ela parece um carimbo, até aquilo é um carvalho, é uma árvore. E a tradução em inglês é Oak. Então eu falei, eu vou adotar Oak como sobrenome artístico. A pintura sempre me envolveu. E a internet me deu a possibilidade de visitar, não como hoje, né, ó, os museus assim virtuais que existem, mas me deu a possibilidade de pesquisar o nome de um artista e olhava, ia na biblioteca também, olhava alguma coisa de pintura. Só que eu estava aplicando tudo isso no computador, porque eu fazia publicidade é pintura digital. E sempre foi o meu desejo. Eu falo assim, eu nunca gostei de desenhar o desenho simplesmente ali preto e branco só e não acrescentar uma cor, um nanquim aguado, uma coisa assim. Eu sempre queria acrescentar alguma coisa. E quando eu fiz 30 anos, eu pensei assim, eu falei, eu vou agora parar e eu não aguento mais não me dedicar de corpo e alma a arte em tela, assim, né? A pintura mesmo, pesada, assim que a gente chama. Durante um tempo, vamos dizer assim, batendo cabeça, até que eu decidi estudar. E aí eu encontrei o Alexandre Heider, que é o responsável dessa minha inserção no mercado de arte, assim. E ele me ensinou a parte acadêmica da pintura, pintura a óleo. Essas aulas foram muito boas, mas elas também me causaram depois uma indecisão também muito forte. Tá, óleo legal, acadêmico, mas não é você. É muito, assim, valioso. Quem entende do acadêmico, faz o acadêmico e consegue manter aquilo, que eu acho que esses caras são representantes da arte, assim, com uma qualidade também muito superior. Dentre as tintas que eu mexi, o acrílico foi a que eu mais consegui liberar, assim, essa minha força interior que eu gosto de passar nas telas, assim. Eu acho que o acrílico, por ser diluído em água, ele age mais natural. Eu acho que ele dá mais vida para a pintura acrílica. Acho que ele joga, ele esparrama mais. O acrílico quase meio, dependendo de como você está pintando, ele é meio vida própria, assim, ele vai escorrer para a esquerda ou para a direita, sem você, às vezes, querer aquele resultado, ele te mostra um outro caminho e você segue. Que a água mexe de uma forma natural com a pintura e o óleo, para o meu trabalho, funcionava meio artificial, assim. Minha mãe sempre ensinou o valor feminino. A história da arte, da pintura, você tem inúmeras mulheres retratadas, né? Nuas, sempre, aquela que mostra uma delicadeza, né? Porque eu acho que quando não é vulgar, é pintado passando essa coisa pura, da força, né? Eu gosto muito do olhar marcante e eu gosto de tentar passar isso na minha arte, representar essa força. Eu sempre tento partir de temas que mostrem essa coisa assim, é bonito, uma mulher, a mulher gera vida, é forte, entendeu? Pode ser cruel quando tem que ser, mas muito boa também, é um ser humano e é especial. Acabei de terminar essa exposição e aí você fala para onde seguir agora, né? Mostrar um pouco mais do que foi mostrado, porque ainda existem coisas a ser feitas, talvez nesse estilo, ou fazer o novo. Eu e a Daniela estamos conversando bastante a respeito do que vai ser feito agora, assim. A Daniela, eu cuspo as ideias e ela organiza. Digamos que eu já pus muita coisa para fora e ela já está no processo de organizar, o que é viável, o que não é. Ela disse que ela falou assim, ó, você tem que ser o irracional e eu a racional. Se não fosse ela, tava tudo uma bagunça.